os polinômios de grau 2, que a gente fala que são as funções quadráticas, tá? Então, nós estamos basicamente, então vamos pegar as ideias, né? Na aula 6, nós discutimos o crescimento e decrescimento, né, o comportamento linear da função afim. Nós discutimos também as definições de função crescente, decrescente, não decrescente, né, e constante. E demos a ideia de que o interessante é saber em quais pedaços as funções cresce e decresce, e com isso a gente tem uma noção do comportamento dessa função, ok? Então hoje nós vamos estudar agora nós vamos estudar o segundo tipo de comportamento, que é a função quadrática, tá? Então nós vamos discutir funções quadráticas e ver exemplos. Bom, a função quadrática é uma função de R em R que é dado pela expressão ax² mais bx mais c. Agora tem um termo x elevado ao quadrado aqui. A, B e C são os coeficientes, são os valores conhecidos. X é a variável, é o valor desconhecido. Tá? A imagem dessa função quadrática é um intervalo do tipo Vx infinito, tá? É uma semirreta, onde V, Vx, Vy vai ser chamado vértice da parábola, que é o gráfico da função quadrática. Então, o gráfico da função quadrática é uma parábola, ok? De vértice V. E a gente tem que se A é maior do que zero, a concavidade, ou seja, essa formato, né, o shape aqui da parábola, tá? Tem essa concavidade para cima se o A é maior do que zero, e se o A é menor do que zero, ela tem concavidade para baixo. E nesse momento aqui, por exemplo, no caso A maior do que zero, onde ela deixa de decrescer para começar a crescer. Então, olha só, o formato da parábola, né, a concavidade, ela começa, quando A é maior do que zero, ela vem decrescendo, até chegar num momento, num limitante, num limiar V, que a gente chama de vértice da parábola, que ela muda de comportamento. Ela deixa de decrescer e começa a crescer. E esse V é o que chamamos de vértice, é um ponto do plano, então ele é um ponto da forma XY, VX, VY, né? Tem uma abscissa e uma ordenada. No caso A menor do que zero, essa concavidade é para baixo e o V é o ponto onde o comportamento muda. Ou seja, nesse caso ela vem crescendo. Quando chega no limiar V, no vértice V, ela muda o comportamento e começa a decrescer. Ok? Então agora é um outro tipo de crescimento. Da aula passada agora é um crescimento quadrático, né? Em forma de parábola. Ok? E ao olhar para a expressão ax quadrado mais bx mais c, se o coeficiente a for positivo, já concluímos que essa é concavidade para cima. E se o coeficiente a for negativo, já concluímos que essa concavidade é para baixo. E a raiz, né, aonde a reta corta o eixo x, aonde a parábola, né, corta o eixo x, é a raiz dessa equação, é fazer y igual a zero, e é resolver a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. E a gente precisa, então, relembrar a maneira de fazer isso é através da fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, a gente calcula primeiro o delta, através da expressão b² menos 4ac, depois calcula o valor de x, através da fórmula menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E o vértice, né, a abscissa do vértice, é a expressão menos b sobre 2a. Então, isso aqui é a fórmula de Bhaskara que dá para a gente a raiz, se existir, dessa equação do segundo grau, ou seja, dessa parábola, o ponto ou os pontos onde a parábola corta o eixo x. E eu estou falando os pontos, pode existir ou não, porque nós temos seis situações de fato que pode ocorrer. Tá? A primeira delas é quando a concavidade é para cima,
Então, se o A é positivo, então aqui são três situações que a concavidade está para cima. E aí nós temos, se o delta é positivo, estritamente positivo, nós temos duas raízes reais. Essa parábola corta o eixo x em dois lugares. E esses dois lugares é dado pela fórmula de Bhaskara. Se o delta é igual a zero, ok? Então, nós temos somente uma raiz. A parábola corta o eixo x somente em um ponto. E se o delta é menor do que zero, estritamente menor do que zero, então a parábola não toca o eixo x e não existe raiz real, tá? Se o a é menor do que zero, o que muda é que agora a concavidade é para baixo, mas o delta tem o mesmo comportamento. Se o delta é positivo, temos duas raízes reais. Se o delta é nulo, igual a zero, temos uma raiz real. E se o delta é menor do que zero, não temos nenhuma raiz real. Então pode acontecer de termos, não termos. E no caso de termos, podemos ter uma ou duas raízes. Tá? E as raízes, só para relembrar então, é dado pela fórmula de Bhaskara. E esse mais ou menos da fórmula de Bhaskara vai indicar isso, né? No caso de termos duas raízes, mais ou menos, o mais vai ser uma raiz e o menos vai ser outra. Então, é assim que a gente calcula as raízes da equação do segundo grau. E assim, podemos descrever a parábola, né? Onde a parábola corta o eixo x. Vamos ver então exemplo. Então, estude a função f de x igual a x² menos 4x mais 3. Bom, então, primeiro, vamos identificar quem é o ABC, né? Quem são os coeficientes. Então, o A aqui, quem está multiplicando x² é 1. O B está multiplicando x menos 4. E o C é o 3, que está aqui sozinho. Ok? E olha que o A é 1, é positivo. Então, já podemos concluir que a concavidade é para cima. Então, só de olhar para essa expressão, a gente olha aqui para o termo que multiplica o x² e já concluímos que a concavidade é para cima. Tá? O que resta saber agora para desenhar essa parábola é as raízes e o vértice. Tá? Bom, as raízes achamos fazendo a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, ó. B² menos 4ac. Então fica, ó, o b é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Então, menos 4 ao quadrado resulta 16, menos aqui 3 vezes 4, 12. 16 menos 12, 4. Então, o delta deu 4. Vamos para a expressão do x. Então, x é igual a menos b, mas o b é menos 4, então é menos 4. Ok? Mais ou menos a raiz de delta, o delta é 4, dividido por 2 vezes a. O a é 1. Então, menos e menos fica mais, então fica 4 mais ou menos 2 sobre 2. Tá? E aqui a gente viu, né, o delta deu 4, que é positivo, então temos duas raízes reais. Temos esse termo aqui, né? Tá? Então, 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3 é a primeira raiz. 4 menos 2, 2 dividido por 2, que é 1, é a segunda raiz. Ok? Então, a fórmula de Bhaskara, obtemos as duas raízes. Então, já sabemos que a concavidade é para cima e sabemos que a parábola corta o eixo x em 3 e 1. Resta achar o vértice. A abscissa do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 4, então fica menos 4 sobre 2 vezes 1. O a é 1, né? Menos e menos dá mais. 4 dividido por 2 é 2. Então, o x do vértice, né? A abscissa do vértice é 2. E para achar a ordenada é só calcular a função, né? Achar a imagem do 2, f de 2. Então, fica, ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4. Menos 8, tá? Dá 4. E mais 3 dá menos 1. Né? Oh, desculpa. 4 menos 8 dá menos 4, mais 3 menos 1. Tá?
Então, ou seja, né, a parábola vai cortar o eixo x em 1 e 3 e o x do vértice é 2, então, e o y do vértice aqui é menos 1. Então aqui a gente consegue desenhar a parábola certinho, saber os pontos onde ela vai cortar o eixo x e até onde nós temos que esse ponto aqui que é o vértice, onde ela muda de comportamento. Vamos então para mais um exemplo. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Então, nesse caso, o A é menos 1, o B é 6 e o C igual a menos 9. Tá? O A é menos 1, é menor do que 0. Então, se é menor do que 0, tem concavidade para baixo. Ok? Então, já sabemos que tem concavidade para baixo. Resta calcular o delta para saber se tem duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. E se caso ter raízes, achar essas raízes. Então, ao calcular o delta, b quadrado menos 4ac, o b é 6, então 6 ao quadrado menos 4 vezes. O a é menos 1, o c é menos 9, então fica 4 vezes 9, 36, mais menos e menos dá mais e menos dá menos, cuidado aqui com o sinal, né? 6 ao quadrado dá 36. Então, obtemos 36 menos 36 igual a 0. Então, o delta deu 0, nulo. Significa, então, que tem só uma raiz. Então, a concavidade para baixo e tem uma raiz. Vamos ver, então, aonde quem é essa raiz, né? Então, é só substituir na expressão do x. Menos b, o b é 6, né? Então, fica menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 0. Nesse caso, então, não precisamos do mais ou menos, porque a raiz de 0 é 0. Esse termo aqui some. 2 vezes a, o a é menos 1, então fica 2 vezes menos 1, então fica menos 6 sobre menos 2. Menos e menos dá mais, então 3. E a gente já começa a ter um desenho na cabeça, né? Uma parábola com cavidade para baixo que corta o eixo x no ponto 3. Nesse caso, não precisa nem calcular o vértice, porque o vértice coincide com a raiz, uma vez que ela só tem uma raiz, e vai ser exatamente o vértice aqui, o ponto onde ela muda o comportamento, mas podemos calcular só mesmo para reafirmar isso, né? Se fizermos menos b sobre 2a, então fica menos 6 sobre 2 vezes menos 1, menos e menos mais, né? E aqui está errado, não é menos, né? Tá, aqui o b é 6, não menos 6, tá? Então, é menos 6 sobre menos 2, que dá 3. E o f do vértice, f de 3 é 0, porque ele tem só uma raiz real. E esse foi mais um exemplo, então. Então, vimos as funções quadráticas, as possibilidades que temos para o delta e exemplos. Então, obrigado, até a próxima aula.